Sejam muito bem-vindos ao canal Ultimate Não, um lugar onde você pode ser você, eu posso ser eu e ninguém tem nada a ver com isso. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar encerramento finalmente a esta compilado de quase 2 semanas, praticamente 2 semanas, quase 3, de Demi Lovato no canal, sobre o documentário Demi Lovato Dance with the Devil. E é isso, se curte esse vídeo de conteúdo, já deixa aquele like, que ajuda bastante o canal. Inscreve-se caso não seja inscrito, ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. E é isso, bora lá, segue o vídeo! Bom, basicamente a quarta e última parte desse documentário, docu-série da minha rainha Demi Lovato, ela basicamente explora mais a questão da sua sobriedade, também desse período, então, que até então, como foi também esse período pós-pausa de 2020 que ela fez, de suas apresentações, um pouco mais ela fala sobre suas apresentações, tanto no Grammy, no Super Bowl, como ela está se preparando para tudo isso, e a escolha de músicas e preparações para o seu álbum que acabou de ser lançado, Dance with the Devil, The Are Starting Over. E ela fala que também mostra um pouquinho alguns trechos dela cantando Sunset, gravando Dance with the Devil, e tem também algumas participações especiais que não estavam aparecendo até o momento, e agora apareceram finalmente, que estavam aparecendo no trailer, agora apareceram, que são de Christina Aguilera, Elton John e Steve Carell, que a Demi falou pra ele que durante o período de reabilitação que ela ficou na rehab, boa parte dos filmes, a cenografia dele, ajudaram bastante ela na sua recuperação e animar nos dias mais sombrios. E ele sentiu isso muito, pessoal, nele, no caso, inclusive mais ainda depois que ele assistiu a performance dela de Anyone no Grammy. Inclusive ele falou que, se não me engano, foi no dia seguinte, ou logo depois da performance, ele mandou vários e-mails pra ela, querendo conversar e tal. Inclusive foi mais ou menos nessa época que ele chamou ela pra participar do filme Eurovision da Netflix. Inclusive, particularmente, eu gosto muito, inclusive a música The Looking in the Mirror. Outra coisa, a Cristina fala que ela, como a mãe Cristina, segunda mãe de Demi Lovato, fala também um pouco sobre o que ela gosta mais da Demi, como ela é forte, como ela é honesta, e vários fatores maravilhosos de elogios de Demi Lovato para o ovo, não é mesmo? Inclusive que ela é uma coisa que acho que é unânime, todo mundo concorda com isso, que ela adora a risada da Demi, que é uma risada bem alta, estridente, muito gostosa de se ouvir. Já o Elton John, ele fala um pouco sobre questão de adorar ela, ter conhecido ela quando eles gravaram uma música de um projeto dele, que foi da música You Don't Break My Heart, que ela participou do show deles, eles se aproximaram e começaram a virar amigos, vamos botar assim, colegas e tal. E ele falou um pouco sobre essa questão, a opinião dele, que ele acha sobre o meio de sobriedade, não 100% sóbria da Demi, sobre utilizar, ainda fumar maconha e beber socialmente, vamos dizer assim. E que, por exemplo, que ele também passou pela mesma situação. Não, se eu não me engano, não sei se ele chegou a ter uma overdose, mas ele passou por situações de muito tempo de dependência, vício de álcool e drogas, e demorou muito tempo para ele conseguir se libertar, e graças a Deus hoje em dia ele está sóbrio há 30 anos. E também nesse meio tempo ela também fala sobre o seu noivado com um homem que não deve ser nomeado, sobre como é que foi tudo isso, sobre ela gravando, sobre ela estar noivando e tudo, como ela, a sensação de estar finalmente noiva, estar conhecendo alguém que acreditava ela que ia ser a pessoa finalmente, que tinha saído em todos os lugares do mundo, que ela estava apaixonada pela sua aliança, que inclusive a pedra foi ela mesma que deu. E sobre algumas pessoas também ficarem meio assim, ao mesmo tempo gostaram, porque viam que ela estava feliz, aparentemente, principalmente depois de muito tempo de tudo isso, e ela acreditou que tinha se encontrado, porque acho que ela estava vivendo muito de carência, ainda mais questão da quarentena, de isolamento e tal, de ela se apegou muito rápido, muito fácil. Demi Lovato, gente como a gente, não é mesmo? E dentre essas partes comentadas, ela mostra alguns vídeos que ela gravou, que inclusive que fazem tipo um extra do spin-off, vou botar assim, do documentário, que tem praticamente completo só para quem é assinante do YouTube Premium. E um desses vídeos extras que aparecem são 2 no caso, pós-término do noivado. Que quando ela descobriu tudo sobre o grande, incrível, maravilhoso homem que ele é. Só que não.
em que uma ela tá super produzida, maquiada e tal, falando que, tipo assim, eu terminei meu noivado, e é isso, e ok. Aí depois mostra um outro que ela gravou pouco tempo depois, já sem maquiagem, já a cara limpa, tipo, super mal, chorando muito, tendo uma super crise de ansiedade, que, tipo, horrível de se assistir, mas enfim. E depois disso ela fala como foi todo esse processo, como contribuiu pro álbum, pro seu, pra tudo, pro seu entendimento geral. E também mostra como depois ela conseguiu se conectar mais com o seu entendimento com pessoa queer, não é mesmo? E como sua casa, depois ela começou a fazer umas decorações na sua casa, como ela não consegue se ver também, tanto no relacionamento heterossexual, pelo menos normativo no momento, e também não consegue. Criou um espaço na sua própria casa que é bem gay. Tem um quarto que tem uma nuvem incrível, super linda, que não vamos dizer que talvez alguém, tô achando que Demi Lovato copiou o meu canal, mas fé. No geral, tipo assim, a casa tipo assim, super cool, super colorida, super bonita. Diz ela que é só a cozinha, que ainda tá passando por reformas, que ainda é muito normativa pra ela. E outro assunto que é bastante debatido e dentro do meio do fandom e da mídia também, somente depois que a Demi revelou, que foi a questão dos bolos de aniversário, que ela, por um bom tempo, ela nunca teve um bolo de verdade na vida por conta da equipe antiga dela, que acabou se tornando uma espécie de fixa no meio do fandom, quase que da cultura pop, que é o tal do melon cake. E que nessa parte do documentário, nesse episódio, a partir do último episódio, ela trata, como posso dizer, ela mostra um pouco mais isso, só que de uma forma mais leve, foi quando ela finalmente teve um bolo, começou a ter bolos de aniversário de verdade, sem os bolo de melancia com glacê sem açúcar em volta. Que foi, além do, acho que não me engano, o primeiro bolo que ela teve desse meio tempo de aniversário, foi com, perdão, foi com o encontro entre o Scooter e a Ariana Grande e outros amigos. E numa viagem que ela fez, ela recebeu, se não me engano, foram 3 bolos de aniversário de uma vez. E, tipo, é uma coisa muito linda e fofa de se ver, porque tipo assim, é quase uma coisa quase infantil a reação dela, que tipo, ela tá tão boba, tipo, tão feliz, que você olha e você fica tipo, ô meu neném, tadinho da minha vida. Tipo, você quer só abraçar ela e pegar e guardar num potinho, sabe? Não tem definição melhor pra isso. E, tipo, é uma coisa muito fofa e linda e ao mesmo tempo dolorosa de se ver, porque você fica pensando num todo de como é tudo isso, sabe? E isso mexe muito, porque, bem ou mal, muita gente meio que sentiu também representado de alguma forma nesse ponto questão tal, do questão alimentar e tal, de controle que ela tinha em cima dela. E apesar de ser mostrado de uma forma bem mais leve nessa parte do documentário, que é como esse episódio como um todo, eu achei que tá uma vibe, não que os outros não fossem, tem uma vibe mais leve não são, mas enfim, uma coisa mais colorida e assim, particularmente um pouco mais tranquilo de se assistir, bem ou mal. E porém, uma coisa que me incomodou um pouco nesse episódio é que, tipo assim, você assistir ele, apesar de ser o maior, se não me engano, o maior episódio dentre os 4, é que ele parece que não é o final. Claro que a ideia não é que seja, tipo assim, é o final da história. Tipo assim, é apenas o recomeço, como é o próprio nome dele, Rebirthing, o recomeço. Tipo assim, que é, tipo, acho que era pra representar a parte da história que é o Our Starting Over, não é mesmo? Só que acho que eu não senti tanto isso. Porque, claro, que dentro do correr dos episódios, fala um pouco sobre esse recomeço que ela faz, a volta dela, a recuperação de tudo. Inclusive, a forma que ela usa, como eu falei, muita gente não concorda com a forma que ela faz o tratamento, porém é aquela coisa, questão de que cada um tem sua forma de tratamento, cada um tem sua forma de melhorar, e não é porque, e ela, como ela mesma frisa muito nesse episódio, não é porque com ela funciona desse jeito, que é usando de forma moderada o uso de álcool, que no caso é o vinho, e a maconha, para não causar abstinência, que é o pior de tudo, não funciona com todo mundo, mas é um caso que funciona com ela, que é inclusive um termo utilizado com uma outra faixa que ela usa no álbum, que é o California Sober, que é uma forma que ela usa para poder contornar e segurar essa sobriedade, período de sobriedade e recuperação dela. E, como eu disse, eu não sinto tanto, voltando, nesse episódio como um final com todo, apesar de tudo isso, porque parece que, tipo assim,
parece um episódio que fica no meio, sabe? É uma coisa que fica ali no meio e, tipo, você acha que poderia ter pelo menos um outro episódio. Eu acho que pelo menos tivesse pelo menos 5 minutos, ou no mínimo 5 10 minutos a mais do comentário naquele episódio, poderia ter um encerramento melhor. Pelo menos essa é a minha visão. Mas acho que, como um geral, visão geral de um todo, além de uma visão como um fã mesmo, provavelmente dito, eu sinto que foi um ciclo, finalmente, não vou dizer fechado, mas um ciclo que se bate aqui, entende? E que eu acho que foi muito interessante dessa jornada toda da Demi até aqui, e que foi muito legal acompanhar com vocês e todo esse período todo. Toda essa revelação tão crua e tão honesta, como a Demi sempre foi, e agora mais honesta do que nunca. Bom, e outro tema que é tocado também no documentário é a respeito da popularidade de Demi Lovato, que ela sempre tratou e tentou normalizar esse assunto que sempre foi um tabu para muitas pessoas, na sociedade no geral como um todo, desde aquela época que ela teve a primeira situação, primeira queda, vamos dizer assim, breakdown de Demi Lovato. Que no caso, ela realmente afirma que, no caso, foi um diagnóstico errôneo, no caso equivocado, que aparentemente ela não tem bipolaridade, que naquela época um X profissional passou essa informação para ela, esse diagnóstico para ela, que infelizmente com o tempo ela começou a fazer tratamentos com outros profissionais, pegar outras opiniões e outros estudos e tal, e tratamentos, e descobriu que sim, infelizmente Demi Lovato não tem bipolaridade. E com isso, na vida da Demi, sempre foi uma questão, porque isso meio que foi usado como um desculpa para passar um pano para atitudes que eu faço e tenho na vida, como, por exemplo, aquela situação que ela, em 2009, 2010, da turnê do Camp Rock 2, em que ela socou o rosto da dançarina de Jonas Brothers. E outra coisa que também acho interessante falar é a respeito de que, apesar de depois de tudo isso, que no momento, tem um momento que tem uma pergunta que acho que todo fã e todo mundo, depois que sabe dessa história que Demi Lovato é uma grande uma mentirosa, uma boa mentirosa, extremamente manipuladora, que ela não esconde isso de ninguém, infelizmente, é que, no caso, a gente faz a pergunta, o diretor chega a questionar ela, porque mesmo depois de todo esse tempo, que muitas vezes todo mundo fala, que todo mundo te conhece, todo mundo que é amigo seu, familiares, sabe que você é muito bom em manipular as pessoas e muito boa mentirosa e esconder tudo o que está acontecendo. Por que dessa vez seria diferente? Porque dessa vez a gente deveria acreditar finalmente. E basicamente a resposta da Demi foi o seguinte, que nessa vez ela meio que se compara a um gato, no caso, alguns momentos do documentário, que tipo assim, que depois de tudo isso, ela percebeu que ela provavelmente já deve estar na última vida dela, na nona vida, porque ela já teve tantos altos e baixos, gêneros e vindos da vida dela, e ainda mais por conta da questão que era uma coisa que ela procurava, que ela achava que tinha que achar nas drogas e no vícios e tal, que foi na questão, no caso da heroína, mas acabou sendo pior pela questão do uso do fentanol, que foi o que levou a overdose, que chegou a um nível pior. E hoje em dia ela percebe que, tipo assim, chegou a um nível tão extremo pra ela, que ela não consegue, apesar da situação também do filho neivado, ela também não teve uma outra recaída, que é uma coisa extremamente surpreendente, surpreendeu todo mundo e até ela mesma, na verdade. E ela explicou basicamente isso, que ela chegou a ver, como ela chegou tão longe, tão baixo também ao mesmo tempo, no fundo do poço, que hoje em dia ela não consegue mais. E tipo assim, ela tenta ter esse controle, principalmente que agora ela tem uma equipe mais, vamos botar, mais saudável, literalmente, um acompanhamento mais elaborado, mais bem trabalhado, e com ela, em volta dela, de amigos, todo mundo acompanha bem ou mal, todo mundo concordando com essa questão do California Sober, né, dessa meio de sobriedade, não 100% sobriedade, e que, agora tem um momento, pode estar ajudando muito ela. E uma coisa que eu achei gostosa também, que foi a forma que foi encerrada o vídeo, que é um fato que todo fã adora, que foi uma cena muito fofa que foi colocada no final. Acho que foi assim, um erro que aconteceu, deu um BO lá na gravação, que os jogos apagam e ela comenta aquela situação com muito bom humor, que foi uma cena extremamente leve, engraçada, e literalmente a última coisa que a gente tem de som no próprio documentário, bem ou mal, que eu não sei se é bom ou mal, é a risada gostosa dela, que é uma coisa extremamente marcante, que mesmo você não sendo fã de Demi Lovato, você pode acabar reconhecendo justamente por isso. É uma coisa extremamente deliciosa de ouvir, sabe? Tipo assim, dá até um calorzinho, sabe? Na alma, no coração.
Bom, esse foi o fim, finalmente, da saga Demi Lovato, Dance with the Devil. Bom, se você curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like maior que ajuda bastante o canal. Inscreva-se caso não seja inscrito. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. E não deixe de passar nas redes sociais que estão passando aqui na tela e na descrição do vídeo. @TMatch não, Match com 2 T's e H. E é isso, vai lá, jovens!